Olá, sou o Marco e bem-vindos a Take a Name. Olá, eu sou o João, trabalho no iGroup, tenho uma experiência de trabalhar com marcas, já trabalhei com mais de 45 marcas diretamente, umas nacionais, outras internacionais, e hoje estou muito feliz por estar aqui à conversa com o Marco. Vamos introduzir a nossa rúbrica que é o Defrost. Pronto? Vamos a isto. Preferia ter um avião ou um iate privado? É um avião, gosto de andar depressa. Jantar em boa companhia sempre no mesmo restaurante ou jantar sempre sozinho em lugares diferentes? Sempre com boa companhia. Passar um ano sem internet ou sem dentes? Ui, sem internet não, com a internet que é para descobrir onde é que se compram os dentes. Estar em forma sem fazer desporto ou viajar sem gastar dinheiro? É para viajar sem gastar dinheiro. Só poder usar o WhatsApp ou só poder usar o Instagram? O Instagram. Não, o WhatsApp, preciso do WhatsApp. Não poder parar de sorrir ou nunca mais sorrir? Sempre a sorrir. Que lessem todas as suas mensagens, mas não respondessem, ou que respondessem a todas as mensagens, mas com mensagens de voz, até para dizer ok. Sempre a responder mensagens. Viver na melhor casa do pior bairro ou na pior casa do melhor bairro? Pá, eu gosto de boa companhia, na pior casa do melhor bairro. Dormir apenas 3 horas ou 18 horas por dia para o resto da sua vida? Não, prefiro dormir 3. Ter um chefe de cozinha particular ou um chofer particular? Eu gosto de conduzir. Um chefe é... Somos dois. Vamos a isso. Viver com alguém com opção por arrumação ou com alguém super desorganizado? Não, a arrumação é importante. É importante. É muito importante. Só poder sussurrar ou só poder gritar? Não, só sussurrar. Ganhar um prémio Nobel ou um Oscar? Preferia o Nobel. Nunca mais celebrar o Natal ou nunca mais celebrar os anos? Se não celebrar os anos significasse não fazer mais aniversário, até não me importava. Mas o Natal é mais importante. Continuo a escolher o Natal. Que tivesse de aquecer sempre os pés frios a alguém ou que tivesse de dormir sempre sozinho? Companhia sempre. Aqueço os pés frios todos que sejam necessários. Acho que está feito. 1 minuto e 49. Não demos hipótese ao clube. Não há hipótese. Tem direito ao seu prémio. No Gelo. Final. Passando agora para a parte da entrevista. O iGroup está aberto há mais de 20 anos. Já foi 21? criado há mais de 21. Como é que foi esta escalada até aos dias de hoje? Foi um processo evolutivo. Foi um processo de crescimento orgânico, em grande medida. Uma vez que o grupo nasceu com uma única empresa, que na altura se chamava BAI, uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade recebeu uma segunda, que se chamava White, e a partir daí as unidades começaram a crescer organicamente. O grupo tem uma história curiosa porque nasce de empreendedores e nasce com empreendedores. E, portanto, o desafio que era sempre feito às pessoas que se queriam juntar ao grupo era porque é que não querias o teu próprio negócio e querias a tua própria empresa. E, portanto, o grupo cresce organicamente exatamente recebendo várias especialidades, com as quais, aliás, ainda hoje nós nos compomos, porque nós temos uma agência de relações públicas, temos uma agência de ativação de marcas, temos uma agência de publicidade, temos uma agência de mídia, temos uma empresa de tecnologia e, portanto, as nossas valências vão se combinando entre elas. E todo este ecossistema só é possível e só foi possível ser criado exatamente porque existiu desde logo e desde sempre um núcleo de empreendedores que as foram criando e foram desenvolvendo. E chegando aos dias de hoje, qual é que é o vosso core business? O nosso core business é comunicação empresarial. O que é comunicação empresarial hoje é muito diferente daquilo que era há 21 anos atrás. Hoje os sistemas de comunicação empresarial são ecossistemas, nomeadamente pela presença do digital. Hoje em dia já não é só necessário ter um site, é necessário conduzir pessoas para esse mesmo site. E, portanto, há muitas disciplinas que têm que trabalhar de forma integrada. E, portanto, aquilo que nós oferecemos aos nossos clientes é exatamente o facto deles, com uma única entidade, terem um leque de capacidades que envolve todas as disciplinas da comunicação empresarial de forma abrangente, ajudando-os ainda em processos de transformação digital e em processos de aprofundamento dessa mesma digitalização. O marketing digital claramente não veio logo desde o início do iGroup. Como é que foi este clique do marketing digital e esta... A pergunta é como é que nós chegamos lá? O ponto ao contrário tem que ser feito. Uma das primeiras especialidades que nós desenvolvemos dentro do grupo foi exatamente começar a entender a ferramenta de comunicação aplicada à tecnologia.
que é uma coisa que normalmente está ambivalente, está distante. Isto porquê? Porque a tecnologia tem um racional e uma lógica muito forte por trás e, portanto, como existe essa lógica de desenvolvimento tecnológico, muito de engenharia, muito de aplicação, nós normalmente procuramos a solução mais rápida e mais viável do ponto de vista técnico, que não é aquela que melhor interface faz com o consumidor. Então, o que é que nós necessitamos aqui? Necessitamos de uma outra entidade, de uma outra especialidade que estuda o belo e estuda o consumidor para que essa ponte seja feita. Uma das coisas mais interessantes que nós temos feito dentro do grupo é colocar pessoas de tecnologia, de formação, nomeadamente engenheiros, a trabalhar com pessoas com formação noutras áreas, nomeadamente design. E o engraçado é que, ao princípio, estas duas coisas toda a gente dizia isso não vai ser possível, porque isso não se mistura, isso é impossível, é impossível. Mas quando estas duas entidades começam a trabalhar uma com a outra, elas entendem o quanto podem aprender pelo outro lado. Porque se um produto tecnológico for muito bom tecnicamente, mas não tiver interface de consumidor, aquilo que chama-se o UX, o User Experience, aquilo que vai acontecer é que eu vou utilizar aquilo e vou-me fartar, porque eu não consigo chegar ao resultado que desejo. Mas se tivermos um grande UX, mas não tivermos tecnologia que suporte, tenho algo que é muito bonito e que é muito fácil de operar, mas que depois não me dá o resultado que eu quero. E, portanto, a simbiose em tecnologia e design é absolutamente essencial para levar isso para a frente. Voltando à tua pergunta, porque eu não me esqueci dela. Como é que isto surgiu no grupo? Surgiu a partir do momento em que começam a aparecer os primeiros websites e começa-se a perceber que o website não é apenas uma ferramenta de informação, mas é uma ferramenta de comunicação empresarial. E, portanto, o grupo, a partir desse momento, diz está aqui uma das ferramentas que nós temos que desenvolver, tornando a informação útil, relevante e disponível. Mas para isso o fazer, nós temos que conseguir que as pessoas venham cá, fiquem cá, permaneçam cá. Sim. Porquê? Porque isso vai ser bom para a marca que nós estamos a ajudar e para a empresa que a suporta. E as pessoas cada vez dedicam menos tempo a ver certas coisas no digital. Então tem que ser mesmo impactante. O digital é absolutamente fascinante porque aquilo que é verdade hoje, amanhã é completamente mentira. E, portanto, tudo o que eu disser nesta entrevista, a boa notícia é que vai ser mentira. Portanto, é ótimo. Portanto, estou à vontade para falar. Porque o digital nasceu e desenvolve-se de uma forma muito rápida. Que, curiosamente, implica que a maior parte das universidades ainda não o tenham compreendido. E por isso é que se fala de marketing digital. Marketing digital na prática não existe. O marketing é marketing. E, portanto, tem várias ferramentas que utilizam. Uma delas que está a utilizar agora com maior eficácia e proximidade é exatamente algum conjunto de ferramentas digitais. Mas essa coisa de fazer uma diferenciação entre o marketing analógico e o marketing digital não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, esta verdade rápida do digital é tão rápida que as próprias universidades, em termos de investigação, ainda não o conseguiram compreender. Uma das coisas que nós estamos a falar e que se fala muito é marketing de influência. Neste momento, existe um movimento absolutamente gritante de anti-influência. Isto porquê? Porque a influência, que existe desde sempre, quando transportada para o ecossistema digital, as pessoas começaram a transformar a sua própria vida. E começaram a aparecer aquelas fotografias muito glamourosas no Instagram, daquelas vidas lindas onde tudo é perfeito, o gelado é perfeito, o cappuccino é perfeito, o cabelo é perfeito, a roupa é perfeita, é tudo perfeito. Mas nós sabemos que isso não é assim todos os dias. E que todos os dias nós acordamos despenteados. Acordamos despenteados. E por isso é que começam a aparecer aplicações que neste momento crescem loucamente, como é o caso do BeReal. Porquê? Sim. Porque a malta mais jovem já não quer saber que os amigos estão perfeitos. Sim. Quer saber onde é que eles estão, como é que eles estão, qual é o sorriso que eles têm naquela altura do dia e dizer-lhe, estás muito bem, estás muito fixe e vamos lá. E, portanto, esta necessidade de transformação do digital irá continuar. Isto não termina aqui. Nós estamos apenas a ver a ponta do iceberg, mas o iceberg é muito grande e vai-se alargar e vai-se transformar. Aquilo que é mais fascinante no digital é o poder da transformação. E aquilo que nós olhamos para trás e vemos o que é que já aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos e aquilo que vai acontecer para a frente é fascinante, é fabuloso. Eu acho que os influencers, não tenho quase certeza, antigamente as pessoas acabavam por... o que viam na televisão
aceitavam e era credível. A geração mais nova acredita mais nos influencers e nas pessoas que fazem reviews e etc. Sempre quando vou comprar isto, deixa-me cá ir ver ao YouTube uma review, mas se for a televisão passar, acho que não vamos ligar a isso. O problema da comunicação em televisão é um problema curioso. Eu dizia-te há bocado, antes do início desta nossa conversa, que os ecossistemas digitais, a facilidade de chegar a uma plataforma digital, hoje em dia acompanha em termos de paridade numérica o número de utilizadores da televisão. E, portanto, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos duas plataformas de mass communication, de comunicação de massas. A internet, se quisermos pôr assim por este nome, e a própria televisão. E, portanto, daqui para a frente o digital irá ultrapassar o número de consumidores da televisão a um ritmo lento, mas irá com certeza ser ultrapassado e depois andaremos aqui num universo muito semelhante e muito paralelo. Agora, a verdade é que a própria televisão está-se a desmaterializar e, portanto, hoje em dia temos ainda dois meios. Aquilo que o futuro nos reserva é ter apenas um meio, que é multiplataforma. E, portanto, nós hoje já temos a internet a entrar por dentro da nossa televisão adentro, temos browser já na internet e, portanto, o futuro será apenas se queremos ver num ecrã pequeno ou num ecrã grande e, portanto, não haverá grande diferença entre meios e entre essas plataformas que hoje nós utilizamos de maneira tão diversa. O problema da televisão foi que ainda não se adaptou aos novos tempos. E não se adaptou aos novos tempos por muitas razões. E, portanto, o modelo de concepção publicitária atual da publicidade televisiva é um modelo boring, por isso é que as pessoas fogem do modelo de intervalo, porque não querem ver aquilo. Não querem ver aquilo, não querem estar a perder tempo com aquele tipo de informação que elas próprias acham intrusiva e desnecessária. Não estou a dizer com isto que a publicidade na televisão seja toda igual, porque ela não é toda igual. Sim, sim. E quando nós fazemos alguma coisa que seja de facto relevante para as pessoas correm a ver. Ou seja, já não somos nós que temos que pôr aquilo pelos olhos adentro do consumidor, mas é o consumidor que vai ter com essa comunicação. Ora, o futuro da comunicação passa exatamente por aí. É nós termos as condições para dizer às pessoas de uma forma interessante que isto que nós estamos a oferecer, tu vais gostar de saber e vais gostar de conhecer. O que é que se passa com a maioria das estratégias de comunicação hoje em dia? É muito in your face. É muito toma lá que tu vais precisar disto, mas eu não preciso disto para nada. Não, mas vais precisar, mas eu não preciso disto para nada. E, portanto, há esta dicotomia, este diálogo inconsciente. Não dá um motivo para ele perceber que vai precisar. Precisamente. E então, se nós mudarmos aqui um bocadinho os paradigmas da comunicação e utilizarmos como referencial aquilo que deve estar na mente e que nós aprendemos em todas as aulas de marketing, que é o consumidor. Se o foco estiver no consumidor, nós vamos lhe oferecer conteúdo relevante. Se lhe oferecemos conteúdo relevante, ele vai à procura dele. Mas a internet também tem uma barreira muito grande, que é a segurança. A segurança na internet é a segurança que nós todos temos na nossa vida. Nós estamos num processo, no iGroup, estamos num processo de certificação da segurança de informação. Porquê? Porque dizemos isso aos nossos clientes e estamos aos nossos clientes, às nossas pessoas, a toda a gente que nos deposita a sua confiança e, portanto, estamos a fazer esse caminho, que é um caminho de certificação, que é um caminho muito exigente, mas que está praticamente a ficar concluído. Mas eu outro dia dizia aos meus colegas, nenhum de nós sai de casa sem fechar a porta. Porquê? Porque temos a preocupação, cada vez que saímos de casa, de agarrar na nossa chave e fechar a porta. Em alguns casos ligamos o alarme e fechamos a porta. Então, se isso é verdade, quando nós saímos da nossa casa, porquê é que não há de ser verdade quando nós fazemos isso na nossa empresa? É apenas uma questão de rotina. Nós queremos que a nossa vida seja facilitada, e muito bem, não tenho nada contra isso, mas que temos de ter alguns níveis de preocupação. E esses níveis de preocupação passa por dificultar a vida a quem eventualmente nos pode prejudicar. Quando saímos de casa, ligamos o alarme, fechamos a porta, estamos a dificultar a vida a quem eventualmente queira levar algumas das nossas coisas. Nas nossas empresas vamos ter que ter alarmes e chaves para fazer exatamente a mesma coisa, para prejudicar a vida a quem eventualmente quer alguma da nossa informação. Quais é que são as tendências dos consumidores hoje em dia? A tendência dos consumidores varia muito da geração para a qual tu estiveres a falar. E, portanto,
eu tenho sempre algum pânico de generalizações, porque as generalizações tornam-se muito pouco efetivas quando depois nós começamos a olhar para cada uma daquelas entidades que estão ali. Se tu me falares sobre a tua geração preocupa-se com factos como... porquê? Porque a minha geração, e sobretudo a geração anterior à minha, que é aquela que hoje em dia ainda está no poder, se tu olhares à nossa volta, nós temos septuagenários no poder, não é? Temos o Putin, o Biden, toda a gente tem mais de 70 anos e está no poder. E, portanto, é uma geração completamente analógica, não digital. Muitos deles não percebem as mudanças que o mundo está a ter, ou percebem-nas de uma maneira ainda com os óculos um bocadinho diferentes daquilo que, em alguns casos, deviam ter. E isso provoca este clash de gerações. Perguntares-me, mas é a primeira vez que há um choque de gerações? Não, claro que não. Em todas as gerações há um choque com a geração seguinte. O que é que se está a passar com a minha geração? Nós estamos a entregar-vos um mau trabalho. Estamos a entregar-vos um trabalho incompleto, estamos a entregar-vos um planeta carregado de problemas e a minha geração não conseguiu suprir muitos desses problemas. O que é que se passa com a tua geração? A tua geração, e bem, está-se a mostrar cada vez mais preocupada. Porquê? Porque está a ver o que é que lhe vai chegar pela frente. E, portanto, sente-se na obrigação de ser mais ativa, de tentar e ter uma voz, de ter preocupações sobre o propósito. O que é que nós andamos cá todos a fazer? Andamos todos a estragar isto, é? Então isto não serve para nada. E, portanto, isso são valores altamente positivos e são factos que eu relevo e que dou os parabéns. E a única coisa que eu posso fazer é ajudar na minha cota parte a que a tua geração tenha cada vez mais voz. Até que há empresas que acabam por mudar as suas estratégias porque ou é sustentabilidade... Felizmente, nós temos ajudado algumas a fazer isso, até porque temos uma empresa que trabalha projetos de sustentabilidade, mas que estão proibidos de fazer qualquer tipo de greenwashing. Portanto, se houver uma tentativa de greenwashing... Porque a sustentabilidade tem aqui um aspecto importante. A sustentabilidade tem que... ter muita atenção na forma como comunica. Se tu entregares um projeto de sustentabilidade a uma agência de publicidade que normalmente está habituada a utilizar superlativos, o melhor, o mais, o isto, o aquilo não vai funcionar. Porquê? Porque a sustentabilidade é uma corrida de longo prazo, é uma maratona. E, portanto, tu nunca vais conseguir atingir a meta. Isto é o fascinante da sustentabilidade. Tu, quando atinges uma meta, vais à procura da meta seguinte. E quando atinges essa meta, tens um outro desafio. E, portanto, o saber comunicar desafios é absolutamente fascinante, porque tu tens que ir etapa a etapa. E é um processo de muito longo prazo. E, portanto, eu chamo sempre a atenção de alguns dos clientes que trabalham connosco, que nós não lhes vamos apresentar a dizer que é o maior, o melhor, a não sei quê, porque isso não vai existir, porque se eles quiserem ser sérios nos seus programas de sustentabilidade, e nós adoramos ajudar marcas e clientes a serem sérios, eles têm que fazer um trabalho de muito longo prazo. Então é preferível que eles digam que este ano só conseguimos este bocadinho, mas que estamos empenhados em consolidar o bocadinho que conseguimos ter e depois no próximo ano vamos buscar qualquer coisa de melhor. Isso para nós é fascinante. Se nós quisermos logo no primeiro ano dizer nós agora já temos ESG, está tudo feito, já conseguimos atingir as metas todas, somos os maiores, já temos tudo feito. Não vamos lá. E isso é a mesma coisa que tu teres uma empresa que diz que é ambientalmente muito preocupada e depois tem uma carrada de plásticos no seu packaging, por exemplo. Não é. Então, era isso que eu ia referir. Não é. Portanto, não merece a pena estarmos a enganar uns aos outros. Ou teres uma empresa que tem muita responsabilidade social e que dá 1.000 euros à associação local e depois gasta 150.000 para dizer que deu 1.000 euros. Isso é responsável? Não é responsável. Estamos a ajudar marcas? Não, isso é péssimo para as marcas. Porquê? Porque os consumidores somos todos nós. Nenhum de nós é burro, nenhum de nós é completamente invisual. E, portanto, nós apercebemos daquilo que os outros andam a fazer. Os consumidores são cada vez mais críticos. Naturalmente. E ainda bem que assim é. Sim. Porque nós só melhoramos... O ser crítico é uma forma de melhoria para todos. Sim. Se tivesse uma sociedade completamente amorfa e sem sentido crítico, ela não evolui. E, portanto, o facto de nós termos uma sociedade crítica, ainda deveríamos ser mais. Porque quanto mais crítico fomos, mais exigente nos tornamos. Quanto mais exigente nos tornamos, mais obrigamos os outros a evoluir.
Mas é engraçado porque há algumas empresas que nós somos sustentáveis e depois cortam pinhais a torta e a direita. Nós somos isto e depois plástico pelo mar. Ora, aí está. Nós temos uma preocupação muito grande em ajudar as empresas a dizer a verdade, porque a verdade muitas vezes é incómoda. Sim. Mas é preferível tu dizeres a verdade com a certeza e com o compromisso de que queres alterar aquela verdade no futuro, do que estás a dizer uma coisa que é uma inverdade, porque a única coisa que tu conseguiste fazer aí foi matar a tua marca. Matar Sim. a tua marca e, consequentemente, ao matares a tua marca, matas o teu negócio, estás a destruir valor. E, portanto, como a nós e às empresas do Y-Group, os clientes nos pagam para nós ajudarmos a construir, a nossa primeira recomendação é não vão por esse caminho que não vai correr bem. Mas fizemos uma boa caminhada nos últimos anos. Acho que sim, acho que sim. Acho que o buraco do ozono, tanto se falava, neste momento já está reduzido. Acho que temos acho que já fizemos alguma coisa e sim. Isso é positivo. E vamos ter que ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. Já fizemos alguma coisa, acho que há muito para fazer. Sim. Muito para fazer. E mais uma vez, a diferença aqui tem que ser feita pelos políticos. Mas cada um de nós também é dono da sua própria política. Sim. E, portanto, o meu contributo pode ser singelo, pode ser meramente ilustrativo, mas não deixa de ser singelo e não deixa de ser ilustrativo. E, portanto, se eu, à minha medida, à minha grandeza, no meu dia-a-dia, na forma como me relaciono com os outros, na forma como relaciono com marcas, com empresas, for tendo uma postura de passagem de um determinado conjunto de informação, eu acho que isso só vai ser positivo. Se todos fizermos a nossa parte, fica mais fácil. Não é um passo tão grande para as empresas. Naturalmente. Ainda que muitas empresas tenham muitas vezes que ter em atenção que, para construir o seu caminho de futuro, têm que abdicar de algumas práticas do presente. E nem sempre isso se faz com a rapidez e com a consciência de vida. Em primeiro lugar, porque todas as empresas, ou grande parte das empresas, são avaliadas anualmente, numa coisa que se chama relatório de contas. Sim. E a administração é reconduzida ou não reconduzida exatamente em função da avaliação desse relatório de contas. E, portanto, como há uma pressão de resultados, muitas vezes, há uma prática política, ou uma prática de, muitas vezes, abdicar de alguns princípios para ir buscar resultados. O que é que acontece? Muito bom no curto prazo, péssimo para o longo prazo. Como as empresas são entidades que se pretendem projetar no longo prazo, a maior parte delas tem que rever alguns desses contextos. E para isso tem que também mudar um bocadinho a mentalidade do acionista, porque o acionista tem que pedir resultados de curto prazo, naturalmente que sim, tem que alimentar o negócio, e o negócio tem que ter rentabilidade também ele próprio para ser sustentável, porque a sustentabilidade não é apenas uma sustentabilidade ambiental, também tem que ter uma sustentabilidade económica, mas ao mesmo tempo temos que abdicar de algumas coisas daquilo que são o curto prazo para olharmos mais para o médio e para o longo prazo. Mas isso acaba por ser um bocado impossível quase de sair dessa rotina, porque temos que apresentar todos os anos relatório de contas. Não, mas sais se tiveres acionistas que te permitam fazer, não é? Porque no plano estratégico que tu tens que apresentar na tua empresa, tem que lá estar a tua visão e o teu caminho. E a tua visão e o teu caminho para o longo prazo tem que privilegiar um determinado conjunto de medidas que, em função do setor da empresa, permitam aquele avanço pelo futuro. Se não fizeres isso, estás a entregar no curto prazo, mas daqui a algum pouco tempo estás a começar a ficar muito obsoleto. E depois vais começar a pagar essa fatura. Quando se fala em longo prazo nas empresas, é um prazo de... Fantástico. Se me perguntas o que é longo prazo, neste contexto que nós estamos a viver, eu digo que 6 meses é longo prazo. Pois é que depende do momento em que estamos. No contexto em que estamos a gravar hoje, 6 meses é longo prazo. É longo prazo. Porquê? Porque ninguém consegue imaginar, prever com algum grau de fiabilidade o que é que será o ambiente económico que nós vamos viver, não é no próximo mês. Sim. É nos próximos 15 dias, porque pode haver contextos que mudam completamente e radicalmente esta realidade com que nós hoje estamos defrontados. Eu dou-te um paralelismo. Nós falávamos em 1920, na década de 20 do
do século passado nos anos loucos 20. Eu acho que nós estamos a viver os verdadeiros anos loucos 20, porque nós viemos de uma pandemia, estamos agora com uma guerra em curso, e creio que não há nada mais louco do que aquilo que nós estamos a viver neste início de década. E por isso mesmo o grau de volatilidade e o grau de incerteza com que nós estamos confrontados. Agora, nenhum gestor, ninguém que tem que tomar decisões para uma empresa, tem que estar focado apenas naquilo que é circunstancial. Temos que nos focar também muito naquilo que é a nossa percepção daquilo que o futuro nos pode oferecer. E, portanto, quando eu te dizia que 6 meses é a longo prazo, pois é, mas nós temos que trabalhar no muito longo prazo, neste contexto, que é o próximo ano, e temos que programar esse ano, não sem deixar e sem termos de forma cautelar algumas medidas preparadas no caso de alguma coisa não correr bem. Criam sempre planos de alternativas. Eu chamo-lhe de contingência. É uma forma simpática. Uma das coisas que não se ensina nos cursos de marketing e que se devia ensinar é a formulação de contingência. Quando tu lanças uma marca, tens tantos imprevistos que se tu não tiveres planos B, planos de contingência, muito dificilmente tu consegues levar pela frente tudo aquilo que tu tens planeado. Por uma simples razão, porque tu planeias e quando planeias pensa que está tudo bem. Eu trabalhei numa empresa e fui diretor de marketing durante bastantes anos dessa empresa, onde cada vez que nós lançávamos um novo projeto, daqueles projetos importantes, nós trabalhávamos, eu tinha uma equipa a trabalhar no projeto e tinha uma segunda equipa a trabalhar na resposta. E a resposta passava por dizer assim, olha, tu agora és o concorrente não sei quê, se eu te apresentasse isto, como é que tu respondias? E, portanto, aquela equipa preparava-me planos de resposta da concorrência. Coisa que a primeira equipa tinha que saber responder àquilo em contingência. Se estes amigos responderem desta forma, como é que nós vamos reagir a isto? Se aquilo, vamos baixar preço. Então, o concorrente C baixou o preço. Como é que tu vais responder a este abaixamento de preços num momento em que estás a lançar este produto, esta marca, seja aquilo que for? E, portanto, se nós criarmos aqui alguns cenários, tu vais ter programas de ação para cada um desses cenários, que são aqueles que eventualmente, hipoteticamente, podem suceder. Se tiveres essas contingências minimamente afinadas, mesmo que aquilo não aconteça da forma como está no plano, mas tu tens uma preparação e tens as equipas mentalmente preparadas para responder rapidamente àquilo que eventualmente possa suceder. Não provoca aquela instabilidade. É como um treino. Sim. Tu num treino treinas ataque, o teu lançamento da marca, mas também tens de treinar a defesa. E a defesa é a contingência. E às vezes é mais difícil defender do que atacar. Exatamente. Normalmente é sempre assim. Ainda que a defesa, em desportos coletivos, seja mais uma questão de vontade, ou seja, eu quero defender, eu tenho vontade para defender, e vontade para defender é recuperar a bola, ou recuperar o objeto do jogo, enquanto o ataque tem que ser muito mais sistematizado, porque nós temos que vencer uma barreira. E, portanto, eu costumo dizer que o ataque é estratégia, a defesa é vontade, é tática. Fazendo aqui uma pontezinha com o que estávamos a falar do ambiente de trabalho dentro da vossa empresa, como é que tudo funciona? Eu espero que funcione bem. Eu espero que funcione bem. Como todas as empresas, nós somos 8 empresas. Como eu te expliquei há bocadinho, nós somos 8 empresas. E 8 empresas têm naturalmente uma necessidade de uniformização e de harmonização que é importante. Isto porquê? Porque nós, em alguns projetos, há uma empresa que está envolvida nesses projetos, mas há outros onde nós envolvemos 2, 3 empresas, 4 empresas em projetos de grande escala e de múltiplas valências. E, portanto, tem que haver aqui um trabalho de comunhão e um trabalho de aprendizagem comum entre as várias disciplinas. Como eu te expliquei há bocado também no caso da tecnologia, quando nós juntamos profissões diferentes, e nós no grupo temos mais de 20 profissões diferentes, quando juntamos profissões diferentes a conversarem uns com os outros, toda a gente sai mais rico. Porquê? Porque a melhor forma de aprender é ensinar. Sim. Os teus professores têm uma sorte bestial. Eu dei aulas durante muitos anos e fartava-me de aprender quando ensinava. Isto porquê? Porque há sempre uma pergunta que nos desafia. Há sempre um outro ponto de vista que nos obriga a pensar um bocadinho mais. E, portanto, se tu quiseres aprender, ensina. É uma forma fantástica. E quando tu colocas duas pessoas muito diferentes a ensinarem uma à outra o que é que fazem e porque é que fazem daquela maneira, as duas no final do dia vão aprender imenso. Mas têm pontos de vista diferentes. Exato. Só de estar em áreas diferentes. Sobretudo isso.
Sobretudo a riqueza de uma nação, a riqueza de um povo, a riqueza de uma pessoa está na pluralidade. Está na capacidade de escutar, está na capacidade de ouvir, está na capacidade de aprender e está sobretudo no facto de tu ouvires opiniões diferentes. O problema é que nós temos um bocadinho no mundo hoje em dia, e quando se fala de extremismos, o que é o extremismo? Eu, se fosse médico, o diagnóstico que fazia do extremismo era falta de audição. É um problema de otorrino. Porquê? Porque quando tu extremas a tua posição, tu deixas de querer ouvir. Deixas de ouvir. E, portanto, o facto de deixares de ouvir e de só estás disponível para ouvir aquela camisola e aquele conjunto de pessoas que te diz alguma coisa te diz, limita tremendamente a tua capacidade crítica, aquilo que nós dissemos há bocado que era absolutamente fundamental para nos fazer melhorar e para nos fazer evoluir, porque tu estás numa redoma onde só estás disponível para ouvir aquilo que te interessa. E, portanto, o maior problema dos extremismos hoje em dia, e isto também, atenção, que isto tem paralelismo para as marcas, porque as marcas não podem ser extremistas porque têm capacidade para ouvir, têm que ser plurais, e ter esta capacidade de audição e de interpretação daquilo que várias partes diferentes nos dizem é absolutamente fundamental. Mas essa diversidade de informação, as pessoas vão tirar um curso, acabam por ser pré-formatadas todas da mesma forma. Acabam por ter todos os mesmos conceitos, todas as mesmas identidades. Apesar de terem culturas e etc. diferentes. Mas quando vamos relacionar-nos com uma pessoa de outro curso, já é completamente diferente, porque eles também têm a identidade dele e criamos ali uma sinergia. Olha, um conselho que eu posso dar a toda a gente é, para além de aprender ao longo da vida, porque nós todos temos que continuar a aprender ao longo da vida. Eu continuo-me a desafiar intelectualmente todos os anos para fazer qualquer coisa, porque quero aprender qualquer coisa, porque tenho que aprender uma nova ferramenta, porque tenho que aprofundar algo no meu caminho. É não parar de aprender. E não parar de aprender significa ir procurar experiências diferentes. Se tens um curso especializado, a seguir faz um curso generalista. Porquê? Porque vais apanhar pessoas de outras áreas. Exatamente aquilo que tu dizes. E vais aprender com elas. E vais trabalhar com elas. E vais entender que nem todos vocês trabalham da mesma maneira, mas que no final o objetivo é o mesmo. E, portanto, vocês vão aprender em comunhão a acertar pequenos detalhes que vos vão levar ao mesmo objetivo. E depois de fazeres um curso mais generalista, a seguir vai aprofundar um dos temas que mais te interessar. E depois de discutir esse tema, tenta discutir esse tema novamente, mas com um outro conjunto de pessoas. E quando chegares ao final vais dizer assim, eu aprendi tanto, e não vais aprender com a base teórica, vais sobretudo aprender com as pessoas. Lá está, desde que nós estejamos disponíveis para ouvir os outros, para entender, para escutar e sobretudo para criar pontes. Porque o que nos diferencia de tudo mais e o que nos faz melhores pessoas, melhores profissionais, é a capacidade que nós temos para criar pontes, para criar relações e para entender que a opinião do outro é sempre válida. É sempre válida. Tu nunca vais ter uma opinião que seja má. Vais ter uma opinião. E, portanto, o julgamento, o ser bom ou ser mau, já parte de mim, não parte do outro. O outro, quando nos está a dar qualquer coisa, nem que seja uma opinião, está-nos a dar aquilo para aquilo que ele tem para dar. Portanto, depois a nós compete-nos interpretar, trabalhar e, quanto muito, devolver de uma outra opinião para que ele próprio também reconstrua a dele. Porque às vezes são opiniões diferentes, mas há um que diz, ok, não estou assim tão certo. Exatamente. Mas, mais uma vez, se não fores tramado, vocês encontram-se no meio. Sim, não encontramos no meio. E os trabalhos acabam por ser muito mais gratificantes e com um objetivo muito melhor e o resultado é sempre excelente. Pode não ser excelente, mas é sempre melhor do que o que nós estávamos à espera. É sempre bom. Quando tu estás a fazer qualquer coisa, eu costumo dizer, e dizia isto muitas vezes às minhas filhas, por brincadeira, mas também por aprendizagem. Tenta. Se errares, aprende. Se acertares, boa, estás a evoluir. Mas se falhares, não perdeste nada porque aprendeste. E, portanto, continua a tentar. Mas nós ainda temos o estigma de errar. É um estigma cultural. Sim, é um estigma cultural. É um estigma cultural. Já foi pior, mas ainda o temos. Mas compete-nos a todos nós desmascará-lo. Por exemplo, os americanos não têm medo nenhum de errar. Sim.
Não é? É a mesma coisa que o desemprego. Em Portugal, uma pessoa está desempregada é um problema. Nos Estados Unidos, uma pessoa está desempregada é um momento para arranjar um outro emprego. Sim. E, portanto, é uma questão de contexto e uma questão cultural. Nós não temos que viver sempre agarrados ao passado e, portanto, compete a ti, à tua geração, começar a desmistificar isto um bocadinho. E de alguma forma tem conseguido. E, portanto, estes estigmas que muitas vezes acontecem nas sociedades de não podes estar desempregado, não podes errar. Não, tens que errar. Tu, os teus colegas, estão na altura de errar. Errem com frequência, errem muitas vezes, errem com a capacidade de aprender. Errar por errar é estúpido, é só estúpido. E, portanto, ninguém no seu perfeito juízo vai se manter ou vai se envolver num projeto qualquer para bater com o nariz na porta e dizer, olha, errei, ai, que bom. Não, pá, vais para lá com a convicção de que vais fazer bem e que vais conseguir o teu propósito e o teu objetivo. Mas se errares e se aprenderes com o teu erro, foi um grande dia. Foi muito bom. Porquê? Porque no limite não voltas a cometê-lo. E, portanto, aquilo tu afastas. Isso às vezes acontece também por as pessoas que estão a supervisionar, a ver aquele conceito de não posso errar, que se eu errar estou sujeito a... É por isso é que nós no Y-Group não temos chefes. Pois. E tu chegares ao Y-Group e disseres a palavra chefe, é exatamente a mesma coisa que dizes o maior palavrão do mundo. É um palavrão. E isto porquê? Porque o chefe supervisiona, como tu disseste, não é? É aquela entidade que está aqui a respirar junto ao nosso pescoço, aqui a ver se nós estamos a fazer aquelas coisas bem feitinhas. E isso não é um modelo de chefia, isso é um modelo de supervisão e é um modelo completamente antiquado. Aquilo que tu tens que ter é um líder, é um team leader, é um líder de equipa que se sente ao pé de ti, que te aponte caminhos, que te dê oportunidades e que te ajude a resolver, e a palavra-chave aqui é sempre ajudar, que te ajude a resolver os pequenos nós que tu encontras no caminho. E se tu tiveres a capacidade de ter alguém que te ajude a crescer, tu vais para aí adiante. Tu vais para aí adiante. Porque tu não precisas de ninguém para te supervisionar o trabalho. Sim. E muito menos, vamos lá ver, o corrigir o erro não é mau. Tu fazes um trabalho, chegas ao pé de alguém que te está a ajudar a crescer e dizes-lhe, olha, eu fiz isto. E se essa pessoa te disser assim, bom, tu escolheste este caminho, mas agora pensa nisto. Este caminho leva-te a algum sítio ou se calhar vais encontrar este obstáculo. Então, tenta encontrar mais outro diferente deste que te ajude a chegar ali. Essa pessoa está-te a resolver um problema. Em primeiro lugar, ela alimentou-te um erro sem te dizer que tu erraste. Tu fizeste uma escolha de caminho, mas provavelmente há uma outra escolha. Mas não quer dizer que o teu caminho esteja errado. Tu não ficas penalizado. E esse é um dos problemas do ensino atual, que é dar a carimbadela das notas. Porque as notas não ajudam a crescer. Okay? Eu não estou a dizer que não sejam necessárias notas. É necessário notas. Mas é necessário notas em determinados contextos, em determinadas medidas. Naquilo que é aprendizagem, no momento em que tu estás a aprender, tu não necessitas de nota. Necessitas de alguém que te ajude a encontrar caminhos, a encontrar soluções e oportunidades. E depois haverá, alguns no tempo, um momento de avaliação onde se vai definir se tu aprendeste com os teus erros todos e se os corrigiste ao longo da jornada e se chegas a um ponto onde estás apto para seguir em frente. São duas coisas completamente diferentes. O facto de tu estás a fazer trabalhos em contínuo numa determinada disciplina, onde o professor constantemente, em vez de te oferecer soluções, oferece-te notas, não é bom para ti. Tu vais entender que fizeste alguma coisa bem ou que fizeste alguma coisa mal, mas se fizeste alguma coisa mal ainda não percebeste porque é que fizeste mal. Sim. E, portanto, o feedback, o oferecer novas visões, o oferecer uma diversidade de caminhos ajuda muito mais a crescer e a desenvolver do que propriamente um... É aquelas coisas, fiz um trabalho, tive 12. Tive 12. Está feito. Está feito. Mas não te permitiu ver, mesmo com esse 12, quais são as alternativas que tu eventualmente podias explorar para que o teu caminho fosse melhor do que aquele 12. Porque o 12 é apenas uma gradação e é a opinião de alguém que diz que aquilo é 12. Não é? Pois é, eu não sei o que é que fiz bem, nem sei o que é que fiz mal. Exatamente. Claro. Depois podíamos ir desmultiplicar aquilo, mas porque é que é 12? Sim. Não é? E, portanto, eu gostava de pôr às vezes os meus professores um bocado embaraçados. E gostava de entender porque, nomeadamente em disciplinas não quantitativas, nas disciplinas quantitativas é diferente, não é? Está certo ou está errado. Mas nas disciplinas não quantitativas, o facto de ser 12 ou 13... Depende da pessoa que está a avaliar.
Diga-me lá. Onde é que eu não... O que é que me falta para isto? Em vez de ser 12, ser 13 ou 14, onde é que eu falhei? O que é que eu me esqueci? Sim. E, portanto, essa capacidade que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em explicar, porque muitas vezes há pessoas que escrevem muito bem, há pessoas que escrevem menos bem, há pessoas que interpretam muito bem, há pessoas que não interpretam tão bem assim, e, portanto, muitas vezes o próprio professor é influenciado por algumas destas coisas. Eu, quando dava aulas, tentava listar os tópicos que eu queria em cada uma das respostas que as pessoas atingissem, que as pessoas, de alguma forma, respondessem ou interpretassem. Ia lá, tic a tic, e dizia, pá, sim senhora, ele tocou nisto, não tocou nisto, portanto vou ter que tirar aqui um pontinho. E tentava quantificar aquilo que era qualitativo. O que admito que possa não ser a melhor forma, mas pelo menos tentava com isso ter um critério de justiça. Sim, porque depois também se chegarem ao pé de si e disserem, porque é que tive isto? Porque falhaste neste ponto, falhaste isto, falhaste Estudos de caso. Estudos de caso é o exemplo mais paradigmático disso. Muitas vezes nos estudos de caso nada está certo nem nada está errado. Sim. É uma questão de interpretação e de justificação. Se nós justificarmos bem uma determinada decisão, porque é que aquilo não há de estar certo? Ninguém é adivinho, ninguém tem uma bola de cristal. Sim. Aquilo dá-nos um determinado momento na vida de uma determinada pessoa ou de uma determinada organização em que aconteceu algo. Está bem, depois nós podemos saber o que é que aconteceu de facto. Mas isso é adivinatório. Aquilo que nós temos que dizer é, perante este contexto, perante a informação que eu tenho, que não é a informação total, se eu escolhesse fazer isto, escolhia por esta razão assim e esperava que o resultado fosse este. Porque é que isso há de estar errado? De eu escolher o caminho A e tu ter escolhido o caminho B. Eu acho que há algumas pessoas que fazem, escolhem este. Escolhem, não, ok. Veem que este, se calhar, é um dos piores trabalhos, este é um dos melhores, e ali pelo meio vão fazer uma escala. Vão gradativo. Pois é capaz. Ok, este deve ser isto, este é parecido com este também. Para ver, porquê? Porque pronto, também não vão dizer que comparativamente com este e com este, estás ali no meio. Mas acho que acaba por acontecer isso. Agora, saindo um bocadinho aqui a ponta entre escola e mercado de trabalho, o que é que o iGroup procura? O recrutamento, como é que é feito? Como é que... O iGroup procura talento. E o que é talento? Nós não procuramos um tipo formatado de pessoas. Nós temos pessoas com formação em engenharia, com formação em design, com formação em marketing, com formação em neurociência, com formação em psicologia, com formação em filosofia. Temos diferentes formação, diferentes educações dentro de casa. 85% das nossas pessoas têm formação de nível superior, seja mestrados, sejam licenciados, sejam mestrados, sejam doutoramentos. Mas também temos pessoas que não têm nenhuma destas vertentes educativas e continuam a ser tremendamente válidas. Porquê? Porque têm percursos paralelos que foram de tal forma ricos que lhes permitem, hoje em dia, ter uma profissão que muitas vezes é uma profissão não formatada. Nós somos especialistas em inventar profissões. Há uns anos atrás, há 10 anos atrás, o grupo disse assim, nós vamos ter pessoas para fazer gestão de redes sociais. E toda a gente começou a rir e dizer, mas gestão de redes sociais, mas isso serve para quê? Isso não serve para nada, porque isso é o Zé da informática que trata disso, faz lá aquelas coisas e responde lá aquilo, e hoje em dia nós temos 60 pessoas a fazer gestão de redes sociais. A mesma coisa se passa com community managers, se passa com estrategas digitais, com uma série de profissões que há uns anos atrás não existiam. Neste momento estamos a preocupar-nos sobre os impactos da inteligência artificial e como é que isso vai mudar nas profissões do futuro, porque muitas delas se vão alterar e, portanto, nós estamos a tentar imaginar quais são as profissões que hoje em dia vão desaparecer ou vão se transformar, porque há umas que desaparecem, outras transformam-se e outras ainda que são criadas pela chegada em grande escala da inteligência artificial a várias áreas da nossa indústria. E, portanto, isso vai acontecer. E, portanto, nós temos que antecipar um bocadinho o futuro e começar a preparar as profissões para o futuro. Dito isto, nós não temos um modelo pré-formatado de pessoas. Nós gostamos de pessoas curiosas,
gostamos de pessoas responsáveis e gostamos de pessoas que nos obriguem também a pensar. Se alguma pessoa tiver estas 3 características, ela é muito bem-vinda. Independentemente da formação, de certeza que nós encontraremos alguma coisa no grupo que ela vai gostar de fazer. Porque acho que a licenciatura acaba por estar a ficar um pouco banal. Acho que na minha geração as pessoas saem da secundária, licenciatura, muitas delas nem sabem o porquê. A licenciatura agora estão a começar a ir para mestrados. Se calhar algumas por comodidade, não querem trabalhar e acabam por mestrado, outras já têm mesmo objetivos fixos, mas acho que já está a haver estes padrões aqui criados pela sociedade. Olha, a minha licenciatura foi de 5 anos. Sim. E eu, quando acabei a licenciatura, já deitava a escola por todos os poros e por todos os cabelos, até porque na altura já comecei a trabalhar alguns entre o 3º e o 4º ano num estágio e portanto tudo aquilo que eu me queria ver era livre daqueles encargos para seguir a minha vida futura. E depois, mais tarde, da minha carreira profissional, senti necessidade de ir aprofundar e fui fazer um mestrado. E portanto foram mais 2 anos. Ou seja, eu sou o único tipo, eu costumo dizer que eu sou um bimestre. Porquê? Porque o meu curso, como se desfez, passou a ser mestrado e eu ainda fui fazer um outro mestrado a seguir, portanto, sou 6 meses, sou um bimestre. Mas isto serve para te dizer o quê? Serve para te dizer que o facto de vocês terem 3 anos não é necessariamente mau. Porquê? Porque vocês não acabam um percurso de 5 anos onde normalmente toda a gente acabava esgotado. Vê o que acontece aos médicos que têm mestrados integrados de 6 anos com especialidade. E, portanto, é um regime verdadeiramente catastrófico, porque 6 anos, na vida de uma pessoa com 24 ou 25 anos, é um tempo que não acaba mais. É muito tempo. É muito tempo. E, portanto, aquilo que este novo sistema oferece é a capacidade de tu partires a tua educação ao longo do tempo. O que, para mim, é a grande vantagem desse sistema. E, portanto, tu acabares agora a tua licenciatura, ires espreitar o que queres fazer no mundo do trabalho, cometeres os teus primeiros erros, erros de escolha, dizer assim, não é isto que eu quero, porque é tão bom neste momento tu saberes o que é que queres, quando sabes aquilo que não queres, porque vais trabalhar por exclusão de partes. E a partir daí, avançares no mundo profissional, experimentares uma ou 2 coisas diferentes, e dizeres, é mais isto. Depois, num momento posterior, ires jogar o teu joker, que é ires fazer o teu mestrado. Porquê? Porque já traz algum lastro de trás, já tens um conhecimento intrínseco daquilo que acontece na realidade que tu queres perseguir, digamos assim, que tu queres dar continuidade, e chegas novamente à universidade já com essa capacidade e com esse julgamento crítico. É só bom. É só bom. Eu dei aulas a alunos na altura de licenciatura e dava aulas à noite. Dei aulas muitos anos no IPA em Lisboa e depois dei aulas no IPA no Porto. E dava aulas a turmas de marketing. As minhas melhores turmas eram as turmas da noite. Por uma simples razão, porque as pessoas eram mais velhos e, sobretudo, vinham imbuídos de querer aprender porque queriam progredir. Ou seja, aquela estrelinha, aquela vontade de aprender, tinha lá um objetivo à frente. Os alunos diurnos, muitas vezes, queriam cumprir calendário. Sim. É normal acontecer. Vamos lá resolver isto. Normalmente são pessoas que trabalham e às vezes acabam por estudar. E sair-lhes do bolso o investimento, portanto, era um investimento deles, era um investimento pessoal. Muitos deles já tinham família. E, portanto, aquilo que eles estavam a fazer com sacrifício próprio. E, portanto, havia ali empenho, havia ali vontade. E depois, como traziam também já muito da sua própria realidade, aquela troca de impressão que nós falávamos há bocado, era muito enriquecedora, era muito, muito valiosa, porque as pessoas aprendiam umas com as outras. E, portanto, as melhores turmas que eu tive, ao contrário, não por avaliação, aquelas avaliações que nós falávamos há bocado do 14, do 15 e do 16, mas por interesse, por vontade, por querer aprender, por querer aprofundar, eram turmas noturnas, não diurnas. E a maturidade também é diferente. É, completamente. Também ajuda, também ajuda. Acho que é um ponto fulcral também ajuda, que faz aí a diferença, é a maturidade. São os objetivos de vida de cada um. Sim. Agora, ninguém está errado. Atenção, estão em momentos diferentes da vida. E, portanto, lá está. Há quem esteja na altura de cometer erros,
há quem esteja na altura de os aprimorar. Muitas destas pessoas que estão a estudar à noite, por uma razão ou por outra, não conseguiram fazer o seu trajeto de vida na altura, quando eram novos. Pá, por questões familiares, por questões pessoais, por questões profissionais, seja daquilo que for. E chegaram a uma altura na vida em que tiveram que corrigir alguma coisa do seu passado. E, portanto, é mais doloroso. A vantagem de tu estás a fazer a tua licenciatura na altura certa, com a idade certa, permite duas coisas. Permite que tu tenhas a capacidade de cometer erros. E ninguém tenha medo de cometer erros. Cometer erros quando se é novo é fundamental, porque se evitam esses erros no futuro. E os erros corrigidos no futuro pagam-se muito mais caro do que cometer os erros quando se é novo. Portanto, ser novo significa... Pais, desculpem, não é por mal, mas isto tem que ser dito. Ser novo significa fazer erros, cometer erros. E nós, pais, nós temos que apoiar e temos que dar ali o equilíbrio necessário. Mas acho que cada vez mais a maturidade é alcançada mais tarde. Depende. Depende de muita coisa. Depende do teu trajeto de vida. Das vivências também. Exatamente. Sim. Depende das vivências, depende da tua família. Sim. E, sobretudo, depende dos teus próprios objetivos. Eu conheço gente com 23, 24 anos fantástica, com uma maturidade incrível, e conheço pessoas com 30 anos que têm que crescer rapidamente porque senão não vão lá. Sim. E isto tem a ver com isso, tem a ver com o facto de todos nós somos indivíduos, não é? E prezamos muito o facto de sermos indivíduos. Mas nós não vivemos sozinhos. Sim, tem a ver com toda a conjuntura. Tem a ver com tudo o que está à nossa volta. E tudo o que está à nossa volta, direto ou indiretamente, influencia-nos para algum resultado. E, portanto, quando acontece esse resultado, nós próprios temos que entender se o caminho que estamos a trilhar é aquele que é o correto em termos do nosso próprio desenvolvimento, ou se nós temos que fazer aquela pequena inflexão, dizer assim, o rei por aqui vai nu. E então vou ter que rapidamente arranjar um parzinho de calças e uma camisolinha para vestir, porque senão a coisa vai correr mal. Mas isso lá está, isso depende de cada um de nós, da visão que nós temos do mundo e da forma como também ao nosso lado está alguém que nos diz assim, olha, acorda lá, não vais para aí, Marcos, não vais para aí, vai lá um bocadinho ao lado. E pronto, isso ajuda-nos também a crescer. Agora, é fundamental crescer e para crescer tem que se cometer erros. Sim. Às vezes essas pessoas são as mais importantes. As que nos dizem, não é por aí o caminho. E às vezes nós dizemos, Eu defendo isso. Sabes que o melhor amigo não é aquele que te diz de uma forma meiga, ou Marco, sai da frente que vem um autocarro. Sim. O melhor amigo é aquele que agarra em ti, dá um puxão no braço e diz assim, opa, não viste o autocarro? Sai lá da frente, sai lá daí. E porquê? Porque esse livrou-te de levares a pancada. Sim. O outro que só te diz, olha, vem lá o autocarro. Não saias. Mas deixa de estar, se quiseres ficar Sim. aí, ficas aí. O que é que esse tipo está-te a dizer? Ele está a limpar a sua consciência, mas a ti não te ajudou em nada. Sim. E, portanto, muitas vezes o grande amigo é aquele tipo que nos dá o safanão na vida e diz assim, com 2 palavrões, tu vê lá, sabes os olhos porque estás aí pelo caminho errado. Esse é verdadeiramente o nosso amigo. E lá está, o que é que isto faz? Que pega com a conversa que nós tivemos aqui há 2 perguntas atrás. Ele está-te a dizer aquilo que muitas vezes não queres ouvir. Sim. Não é? Ou seja, está no lado contrário do extremismo. Está-te a dizer, olha, tu tens que entender, para nós continuarmos a criar esta ponte, tu tens que fazer algo diferente no teu comportamento do que aquilo que tu estás a fazer. E esse sim é o teu amigo. E cada vez mais estamos a abrir esse espectro de amigo, não é aquele que te bate nas costas. Exatamente. E beber copos, fantástico. Quem não for, não sabe o que perde. Não sabe o que perde. Mas o tipo que é verdadeiramente teu amigo é o tipo que te leva às cavalitas até casa. Sim. Depois da noite de copos. Porque é esse verdadeiramente que se preocupa contigo e dizer, não posso deixar este tipo aqui no meio da rua. Está todo estragado. É aquele que tem a verdadeira preocupação. Exatamente. Que era mais fácil deixá-lo ali. Exatamente. Existe algum conselho que queira dar? Olha, o meu conselho é cometam erros. Acho que é o conselho mais bonito que se pode dar a alguém. É dizer que na altura certa o erro serve para crescer. E, portanto, que sejam felizes, façam o vosso caminho, não tenham medo de errar, aprendam com o vosso erro e sigam em frente, porque errar é aprender. Só tenho a agradecer por este momento aqui e encontramos-nos brevemente. Está combinado, quando quiserem. São bem-vindos. Certíssimo. Está fechado. Muito obrigado.